Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar falando de análise combinatória. Na aula número 6, nós vamos resolver uma série de situações problemas que envolvem os tipos de agrupamentos estudados na aula anterior. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte. Em uma rodoviária, 8 pessoas de um grupo aguardam no guichê para comprar passagens de ida para determinada cidade. O atendente do guichê avisa que restam 3 passagens disponíveis para venda e pede às pessoas que escolham dentre elas quem comprará essas passagens. Quantos grupos diferentes de 3 pessoas podem ser formados com essas 8 pessoas para comprar essas passagens restantes? Então vamos começar colocando aqui na nossa tela 3 pessoas escolhidas de maneira aleatória desse grupo de 8. Então vamos supor que a gente escolha aqui para comprar essas 3 passagens restantes Mário, Rebeca e José. E digamos que eles são 3 pessoas desse grupo de 8 que eu tenho. Agora eu vou formar um outro grupo aqui, só que agora eu vou chamar primeiro Rebeca, depois José e por último Mário. Se eu observar, independente da ordem que eu forme aqui o grupo, eu vou ter sempre o mesmo grupo de pessoas comprando essas 3 passagens. Ou seja, a ordem aqui que eu chamo as pessoas não altera o grupo que eu estou formando. Se não altera, isso é uma característica de um tipo de agrupamento chamado combinação. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que calcular uma combinação. Está aqui a fórmula. Uma combinação de n elementos tomados P a P vai ser sempre igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Como eu tenho 8 pessoas e quero formar grupos com 3, eu vou ter uma combinação de 8, 3 a 3. Lembra que o primeiro valor aqui é n, o segundo é p. Então, jogando esses valores aqui na fórmula, eu vou ter em cima 8 fatorial e embaixo 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Agora, eu vou resolver primeiro isso que está aqui dentro do parêntese. 8 menos 3 fatorial vai dar 5 fatorial. Então, eu vou ter em cima 8 fatorial e na parte de baixo 3 fatorial vezes 5 fatorial. Agora, nós vamos desenvolver esse 8 fatorial até que a gente chegue em 5 fatorial. Então, desenvolvendo 8 fatorial, nós vamos ter o seguinte, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Como eu parei no 5, coloco fatorial aqui. Embaixo eu vou ter 3 fatorial vezes 5 fatorial. E aí, eu posso cancelar aqui 5 fatorial com 5 fatorial e 6 com 3 fatorial. Porque aí eu tenho que lembrar que 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Cancelando 6 com 3 fatorial e 5 fatorial por 5 fatorial, a gente vai ter que a minha combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 vai ser 8 vezes 7, que dá 56. Logo, é possível formar 56 grupos diferentes de 3 pessoas para comprar essas passagens restantes, ok? E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos à próxima questão da aula de hoje. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele pode pintar os estados da região sul do Brasil, cada um de uma cor? Então vamos começar supondo o seguinte. Que as cores que eu vou pegar, as 3 iniciais dessas 5, sejam azul, verde e vermelho. E vá pintar aqui o mapa, escolhendo 3 dessas 5 cores que eu tenho, da seguinte forma. O Paraná vai ficar azul, Santa Catarina vermelho e o Rio Grande do Sul verde. Agora eu vou novamente pintar esse mapa, só que agora eu vou usar as mesmas 3 cores, só que seguindo a seguinte ordem. O Paraná agora vai ser vermelho, Santa Catarina vai estar verde e o Rio Grande do Sul azul. Observa que quando eu mudei a ordem que eu pinto aqui cada região, eu mudei o tipo de pintura que eu tinha. Ou seja, a ordem aqui faz diferença. Esse mapa aqui está pintado de maneira diferente desse. E se essa ordem faz diferença, isso é uma característica de um tipo de agrupamento chamado arranjo.
Então, o que nós temos aqui é um arranjo de 5 elementos, porque a gente tem 5 cores diferentes, só que agrupados de 3 em 3. Porque para pintar aqui a região sul, eu só preciso de 3 cores dessas 5. Para calcular arranjos, a fórmula é arranjo de n elementos tomados P a P igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então, eu tenho um arranjo de 5, 3 a 3. Lembra que o primeiro número aqui representa n, o segundo P. Então, substituindo aqui na fórmula, eu vou ter 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Então, o meu arranjo de 5 tomados 3 a 3 vai ficar assim, ó. Em cima 5 fatorial e aqui 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Então, o meu arranjo de 5 agrupados 3 a 3 vai ficar em cima. Eu vou desenvolver esse 5 para chegar em 2. Então, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E embaixo eu vou tornar aqui a repetir o 2 fatorial. Vou simplificar 2 fatorial com 2 fatorial e o que vai sobrar é 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 são 20, vezes 3, 60. Ou seja, usando 5 cores diferentes, existem 60 maneiras de pintar o mapa da região sul do Brasil. E a resposta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na terceira questão, diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra Brasil? Anagrama em matemática é a palavra obtida quando a gente transpõe ou muda de lugar as letras que formam uma palavra. Então vamos colocar aqui a palavra Brasil. Agora vamos trocar aqui a posição dessas letras. Vamos escrever aqui, ó, Silbra. Observa que quando eu troquei a ordem aqui das letras, eu obtive uma nova palavra. Então a ordem aqui nesses grupos faz diferença. E isso é uma característica de um arranjo. Como eu tenho aqui 6 letras e elas estão sendo agrupadas novamente de 6 em 6, eu tenho um arranjo de 6 elementos tomados 6 a 6. Quando em um arranjo o n aqui, ó, é igual ao P, a gente tem uma permutação. Então esse arranjo de 6 elementos tomados 6 a 6 é igual a uma permutação de 6 elementos. Então, para resolver a terceira questão, a gente vai usar aqui uma permutação. Para calcular a permutação, lembra que a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Como a gente tem aqui 6 letras, eu vou ter uma permutação de 6, que é 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 720. Ou seja, com a palavra Brasil, a gente pode formar 720 anagramas. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Vamos para a quarta questão da aula de hoje. Na quarta questão, nós temos o seguinte: quantos triângulos podemos formar unindo os vértices de um hexágono? Então, nós temos aqui na nossa tela um hexágono de vértices A, B, C, D, E e F. E nós queremos saber quantos triângulos a gente pode formar unindo aqui 3 desses 6 vértices. Então, vamos formar um triângulo aqui inicialmente. O triângulo A, C, E. Está aqui, ó, A, C, E. Vamos colocar ele aqui na nossa tela. Agora imagina que a gente fosse formar aqui o triângulo EAC. Esse triângulo EAC, ele é o mesmo que o triângulo ACE. Ou seja, a ordem que eu ligo aqui esses 3 vértices não importa, porque eles vão dar origem ao mesmo triângulo. Bem, se a ordem não influencia aqui no meu grupo, é porque nós temos uma combinação. Está aqui a fórmula. A combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices e preciso de 3 para formar um triângulo, eu tenho uma combinação de 6 tomados 3 a 3, que vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial.
Vou resolver aqui ó, essa subtração dentro do parêntese. E aí eu vou ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Agora eu vou desenvolver 6 para chegar em 3. Então eu vou ter ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que está sendo dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Como 3 fatorial é 6, eu posso cancelar aqui 6 com 3 fatorial e 3 fatorial com 3 fatorial. O que vai me restar é 5 vezes 4, que é 20. Ou seja, pegando 3 dos vértices desse hexágono, eu posso formar um total de 20 triângulos ao todo. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a quinta questão da aula de hoje. Na quinta questão, diz o seguinte: em uma empresa, 15 conselheiros se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. De quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Então imagina que desses 15 conselheiros tenha sido feita a votação e foi aqui escolhida Maria para diretora e para vice-diretor João. Agora, numa nova votação, foi escolhido João para diretor e Maria para vice-diretora. É óbvio que a mudança de cargos aqui faz uma ordem danada no conselho diretor de uma empresa. Maria que era diretora e João vice, já que o diretor é João e Maria passou a ser a vice. Então a ordem ela interfere no resultado dessa eleição. E se ela interfere, isso é uma característica de um tipo de agrupamento chamado arranjo. Então o que é que a gente tem? 15 conselheiros e a gente precisa escolher 2. Então a gente vai ter um arranjo de 15 tomados 2 a 2. Lembra que para calcular arranjo, a fórmula é arranjo de n elementos tomados P a P igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Então colocando aqui, ó, eu tenho um arranjo de 15 conselheiros tomados 2 a 2. Eu vou ter 15 fatorial dividido por 15 menos 2 fatorial. Resolvendo o que está aqui ó, dentro do parêntese, eu vou ter 15 fatorial dividido por 15 menos 2, que é 13 fatorial. Agora, nós vamos desenvolver esse 15 fatorial até chegar em 13 fatorial. Então, eu vou ter ó, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, que está sendo dividido por 13 fatorial. Aqui eu vou cancelar 13 fatorial com 13 fatorial e o meu arranjo de 15 elementos tomados 2 a 2 vai passar a ser 15 vezes 14, que dá 210. Ou seja, existem 210 maneiras distintas de fazer essa escolha de um diretor e um vice-diretor financeiro. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.